Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Hoje, na nossa reflexão matinal, nós vamos pensar um pouco sobre o simples e sobre o extraordinário. Então, para isso, eu vou dar um plano de fundo para vocês de uma situação muito interessante. Quando Jesus estava entre os discípulos, antes de sua crucificação, ele passou a um lugar chamado Betesda. Vocês devem ter ouvido falar alguma vez em suas vidas sobre o tanque de Betesda. Esse tanque de Betesda, ele fazia parte de um conjunto de piscinas termais, lugares onde as pessoas se banhavam e que tinha uma finalidade terapêutica ou de cura. A história recente diz e mostra que esses tanques faziam parte de um templo de Esculápio, que era o deus da cura. Independente dessas informações, o que chama atenção nesse caso? Ali era um lugar de muitos doentes. Vamos dizer que era o SUS. Ali era o SUS daquela época. Então as pessoas estavam jogadas no chão, nos seus leitos. E como que se dava essa cura? De tempos em tempos, a palavra diz que um anjo descia sobre aquelas águas e no mover das águas, o que entrasse primeiro na água era curado de qualquer enfermidade. Parecia um bom negócio, né? Dependendo da enfermidade que você tem, se você tem um problema no braço, isso não impede você de levantar e correr e pular. Mas se você é uma pessoa, por exemplo, que cadeirante, hoje nós chamamos de cadeirante, uma pessoa tetraplégica, paraplégica, ou que não desenvolveu a parte inferior dos membros, como ficaria isso? Então acredito que as pessoas ficavam muito na borda desse tanque. Enfim, e passando por lá, Jesus viu um homem, vocês podem buscar isso na Bíblia. Hoje eu não vou dar referência só para instigar a curiosidade de vocês. Esse homem estava lá enfermo há muitos anos. E Jesus perguntou para ele, o que você quer aqui? Aí ele conta a história, né, que de tempos em tempos o anjo desce, mexe as águas, aquele que se joga primeiro é curado. Só que ele alega, esse homem, que não há ninguém que possa ajudá-lo. Porque até o momento que ele chega, alguém já entrou e já foi curado. E Jesus o cura. Simplesmente fala, então toma o teu leito, levanta e anda, vai para sua casa. Agora imagina o seguinte, aquelas pessoas estavam esperando o extraordinário. Vocês concordam? Um anjo descer e mover as águas. Primeiro, como eles sabiam que era um anjo? Será que todos tinham uma visão aberta de ver que era um anjo? Será que ele descia com um resplendor de glória, brilhando como se fosse a luz do sol? Será que havia ventania? O que aconteceria? Como que a pessoa sabia que era um anjo? E se fosse apenas, né, um pássaro que, como é em alguns lugares conhecido as andorinhas, que mergulham lá na água para beber água, ou uma libélula, não sei. Então, olha que interessante. É fato de que ali havia uma manifestação sobrenatural. E havia cura, né? Porque se estava ali era eficaz, então aquilo atraía muitas pessoas. Porém, quando Jesus passou, ele operou no simples. Eu não estou aqui pregando contra o sobrenatural, muito pelo contrário. Eu amo as coisas sobrenaturais e eu creio que estarmos vivos é sobrenatural, assim como tudo que Deus fez é sobrenatural. Agora imaginem, por que eu dei a ideia e passei o pensamento de que como eles sabiam que o anjo descia? Se eles viam realmente o anjo, então é de se esperar que todos estivessem sempre com seus olhos voltados para o céu. Concordam? Todos estavam aguardando que descesse algo. Então, para evitar erros de só olhar a água mexendo, é provável que eles ficassem olhando para o céu. E naquele momento que eles olhavam, tinham suas atenções voltadas para o céu físico, não o céu espiritual. O que eles perderam? Eles perderam Jesus que caminhava no meio deles. Pois é, muitas vezes nós esperamos coisas sobrenaturais acontecerem, olhamos para o alto, clamamos e esquecemos daquele que está ao nosso lado, que é muitas vezes o canal de bênção de Deus para a nossa vida. Eu lembro de uma piadinha muito besta que se contavam quando eu era criança, que explicava melhor isso. Dizia que um homem estava se afogando no meio do mar e ele começou a clamar, Deus me ajuda, me ajuda. Aí passou
um cara num caiaque e falou: vem aí, cara, eu te ajudo. Ele: não, Deus vai me salvar. Aí o cara do caiaque foi embora. Aí ele continuou: Deus me ajuda, me ajuda. Aí passou um cara numa lancha e falou assim: sobe aí. Ele: não, Deus vai me salvar. Tudo bem. Aí ele continuou: Deus me salva. Aí passou um navio, jogaram uma boia para ele, ele recusou a boia e gritou: Deus vai me salvar. O que acontece? Esse cara morre. Aí, na hora que chega lá no dia do julgamento, ele fala: Deus, você não me salvou, que isso, que aquilo, você foi fiel, você não cumpriu sua palavra. Aí Deus fala para ele assim: eu mandei o caiaque, eu mandei a lancha, eu mandei o navio, o que mais que seria que eu fizesse? Então, muitas vezes, Deus envia algo para nós que é simples aos nossos olhos, vai ser simples. E a gente precisa dar valor às coisas simples de Deus. Uma outra situação bíblica para ilustrar isso e para reforçar, para vocês não ficarem apenas com essa passagem do tanque de Betesda, é a passagem de Naamã. Vocês podem procurar na Bíblia de vocês aí o oficial Naamã e o profeta Eliseu. Naamã era um oficial de muita reputação, experiente na guerra, e ele estava com lepra. Não se sabe qual tipo de lepra, mas era lepra. E naquela época a lepra fazia com que a pessoa fosse deixada de lado, né, separada de todos. Então ele procura ajuda, ouve falar de Eliseu, o homem de Deus, e procura Eliseu. E Eliseu nem o atende, apenas manda que o seu servo diga a Naamã: manda ele se banhar 7 vezes no rio. E Naamã fica indignado, ele mesmo fala na palavra, vocês podem ver: eu pensei que ele sairia a ter comigo, poria suas mãos sobre a minha lepra, invocaria o nome do seu Deus e eu seria curado. Ou seja, Naamã queria algo sobrenatural, um espetáculo. Se essa é uma palavra que nós podemos usar. Naamã queria um espetáculo. E aí, graças à revelação de um servo de Naamã, que diz o seguinte: Senhor, se o profeta não tivesse pedido algo demasiadamente difícil, o senhor não faria? Ele falou: sim, faria. Então por que não faz a fácil? E por conta dessa reflexão, Naamã foi salvo, ele se banhou e foi curado. Outra situação interessante do profeta Elias, não mais Eliseu, agora Elias. Quando Elias está na caverna, a palavra fala que há um terremoto, passa um vento poderoso lá, impetuoso, tem fogo, tem tudo, mas Deus estava onde? Numa brisa suave. E a palavra também fala nessa questão de Elias que o anjo havia visitado ele algumas vezes para levar comida. Então não vai ser a manifestação sobrenatural, porque imagina, você lê na Bíblia que um anjo preparou uma comida e levou para Elias. E aquilo não foi suficiente para ele. Ele precisou ouvir a voz de Deus. E como a gente pode ouvir a voz de Deus? Como eu faço para ouvir a voz de Deus? A palavra. A palavra é a voz de Deus. A primeira voz que você deve conhecer é a voz da Bíblia, da palavra. Tudo que está escrito foi escrito para o nosso aprendizado, diz a palavra. E nada é sem importância. Tudo tem um mistério, um segredo. Então leia a palavra. Você pode procurar planos de leitura, você pode procurar por temas. Eu costumo recomendar que as pessoas que gostam de temas específicos estudem exaustivamente esses temas, seja cura, seja sinais, prodígios, maravilhas, aparições, profetas, tudo, né? A manifestação de Jesus no Velho Testamento, no Novo Testamento, a herança, maldição, se existe maldição hereditária ou não, dízimos e ofertas, tudo isso você pode pesquisar na Bíblia, que darão muitos frutos de estudo, né? Tem muita coisa, tem muito assunto para ser estudado, vasculhado e revisado. Essa é a voz de Deus, é a primeira palavra. E que voz que nós devemos nos afastar? É a voz dos achismos. É aquelas pessoas que, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. Se você tem uma opinião, mostra na palavra. Procura saber na palavra. Me dê referências bíblicas da palavra. E porque você pode acabar sendo enganado, confuso e por isso se afastando da verdadeira palavra, que é o Evangelho, né? Alguém pode chegar e falar assim para você: a esperança é a última que morre, está lá em Provérbios. Não, isso não existe, isso não é bíblico, não está na palavra. A esperança não morre, porque a nossa esperança é Jesus. Então essa é a nossa reflexão matinal, um pouco longa em comparação às outras, mas espero que você tenha sido abençoado. Deus abençoe e um ótimo dia.